Era uma noite de sexta-feira, e o auditório estava lotado. Os murmúrios da multidão se calavam à medida que o famoso médium, Rafael, subia ao palco iluminado por holofotes. Ele era um ícone em seu campo, conhecido por suas sessões de comunicação com os mortos. Seus fãs o veneravam, e muitos o viam como uma ponte entre os mundos. Rafael olhou para o público com um sorriso confiante. Ele adorava a adrenalina da performance, o sussurro da expectativa que pairava no ar. Era um show, mas também era sério. Ele acreditava na sua missão de trazer conforto e esperança aos que haviam perdido entes queridos. O clima estava carregado de emoção, e ele podia sentir as almas ansiosas para se conectar. Naquela noite, no entanto, algo diferente pairava no ar. Enquanto Rafael se preparava para entrar em contato com os espíritos, uma presença densa e gelada o envolveu. Ele hesitou por um momento, mas logo se recuperou. Os espectadores estavam ansiosos, e ele não podia decepcioná-los. Com as palmas unidas, ele iniciou a sessão. Estou aqui para receber mensagens de seus entes queridos. Se há alguém que deseja falar, que se manifeste agora. As luzes começaram a piscar, e uma onda de frio atravessou o auditório. Rafael fechou os olhos, concentrando-se na energia ao seu redor. Ele começou a canalizar, e vozes sussurradas começaram a surgir, algumas familiares, outras estranhas. Mas, no meio desse fluxo, uma voz se destacou, profunda, ameaçadora, e repleta de dor. Rafael. O médium sentiu um arrepio na espinha. Ele tentou ignorar a presença, mas a voz se intensificou. Rafael, você não pode me ignorar. Eu sou o que você teme. As luzes do auditório começaram a piscar violentamente, e o público entrou em pânico. Rafael abriu os olhos, e sua confiança evaporou. Ele viu a forma nebulosa de um espírito, envolto em sombras densas. Seus olhos brilhavam como brasas em meio à escuridão. Quem é você? Rafael perguntou, sua voz trêmula. Eu sou a essência do lamento, o reflexo da dor. E você, médium, vai abrir o véu para mim. Em um instante, a atmosfera mudou. Rafael sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. O espírito começou a puxá-lo, tentando se infiltrar em seu ser. Ele lutou, mas a força do espírito era avassaladora. Com cada palavra que proferia, a criatura se tornava mais poderosa, mais próxima de cruzar para o mundo dos vivos. Não posso permitir que você faça isso! Rafael gritou, mas a entidade riu, uma risada gutural que ecoou em seus ouvidos. Você me libertou. Agora, você pertence a mim. Rafael sentiu a escuridão envolver seu corpo. Ele precisava sair daquele estado. Com um esforço monumental, ele afastou a consciência do espírito e pediu ajuda ao seu guia espiritual, uma presença luminosa que sempre o acompanhava nas situações mais sombrias. Você deve selar o véu, Rafael. Não deixe que ele cruze para o mundo dos vivos, a voz do guia ressoou em sua mente. Determinado, Rafael começou a recitar um encantamento que havia aprendido em suas práticas mais profundas. Ele sentia a energia se concentrar em suas mãos, uma luz intensa começando a brilhar em meio à escuridão que o cercava. O véu entre os mundos não será rompido, ele declarou, sua voz cheia de autoridade. Que a luz se mantenha, e que a escuridão não prevaleça. Mas o espírito não recuou. Ele gritou, um som horrendo que reverberou pelo auditório, fazendo as paredes tremerem. Você não pode me deter, médium. Eu vou reivindicar o que é meu. As luzes piscavam cada vez mais, e Rafael sentia a pressão crescendo. Ele sabia que não tinha muito tempo. O público, que antes estava encantado, agora estava aterrorizado, com alguns tentando escapar enquanto outros olhavam, paralisados pelo medo. Com um último impulso, Rafael canalizou toda a energia que conseguia, criando uma barreira luminosa ao seu redor. Ele visualizou um véu, uma cortina de luz entre os mundos, e começou a fechá-lo. Eu selarei este lugar, ele bradou, e, com isso, a luz começou a se expandir, tomando conta do espaço.
A sombra do espírito tentou se aproximar, mas foi repelida pela luz intensa que emanava de Rafael. Você não tem poder aqui, ele gritou, a determinação em sua voz ecoando. A entidade se contorceu, a fúria crescendo. Você vai pagar por isso, médium. Eu serei a sombra que te seguirá. Com um último esforço, Rafael fechou o véu com um estalo ressonante. A escuridão se dissipou instantaneamente, e o espírito gritou, sua forma desaparecendo em uma nuvem de fumaça negra. O auditório mergulhou em um silêncio profundo. Rafael, exausto, caiu de joelhos, o suor escorrendo por seu rosto. Ele havia conseguido, mas o preço foi alto. O público, agora cético, olhava para ele com uma mistura de assombro e medo. Assim que ele se levantou, um calor intenso envolveu seu corpo. Ele sabia que a batalha não havia terminado. A ameaça da sombra ainda estava presente, e o espírito obsessor havia prometido vingança. Rafael olhou ao redor, observando o público disperso. Ele precisava reunir suas forças, preparar-se para o que viria a seguir. Ele havia enfrentado um espírito poderoso, mas agora sabia que a escuridão estava mais próxima do que nunca. Ao sair do auditório, uma sensação de peso seguiu. A promessa do espírito ecoava em sua mente, você vai pagar por isso. A partir daquele momento, a vida de Rafael nunca mais seria a mesma. Ele não era apenas um médium, mas um homem marcado por uma luta que apenas começava. Ele se tornará um alvo, e a escuridão o vigiava, esperando o momento certo para atacar. E enquanto as sombras se estendiam ao seu redor, Rafael fez um juramento silencioso, e ele não permitiria que a escuridão prevalecesse. Ele buscaria maneiras de fortalecer seu espírito, de aprender mais sobre o véu entre os mundos, e, acima de tudo, de proteger aqueles que ele amava. A batalha estava longe de acabar, e ele estava determinado a sair vitorioso. E enquanto as sombras se estendiam ao seu redor, Rafael fez um juramento silencioso, e ele não permitiria que a escuridão prevalecesse. Ele buscaria maneiras de fortalecer seu espírito, de aprender mais sobre o véu entre os mundos, e, acima de tudo, de proteger aqueles que ele amava. A batalha estava longe de acabar, e ele estava determinado a sair vitorioso.